E são dois problemas para mim. Primeiro que eu choro muito, meus óculos embaçam tudo, né? E o segundo é que a minha barba que eu aliso ela encrespa tudo por causa da umidade, né? Mas eu estou brincando, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu fico muito feliz, estou muito feliz de estar aqui. Hoje de manhã eu estive lá. Hoje de manhã não, foi de tarde, né? A gente almoçou e depois foi lá. Estive lá no batismo, tive a oportunidade de participar de um dos momentos que, para mim, são dois momentos mais importantes. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe Jesus no nosso coração. E eu me emociono já de cara, porque para mim foi muito relevante isso. E o batismo. O batismo, quem não é batizado, tem que se batizar, deve se batizar. O batismo não é só confessarmos as pessoas e a igreja que nós aceitamos Jesus. O batismo é muito espiritual, o mundo espiritual treme quando a gente se batiza. Então, se você não é batizado, não perde a oportunidade. Eu não sei quando é que vai ter outro batismo, pastor, mas se batize. Eu tenho certeza absoluta que faz muito mais diferença ainda na vida, depois que a gente aceita Jesus. Posso ouvir um amém, gente? Então, antes de a gente começar, eu queria preparar aqui um pouquinho. Deixa eu só me ajeitar aqui, peraí, gente. Eu queria ler uma mensagem que está no meu coração. Enquanto o louvor estava tocando ali, eu queria ler uma breve palavra que está lá em Efésios 2, capítulo 1. Perdão, Efésios 2, isso aí, versículo 1 ao 10. Mas eu não vou ler todo do 1 ao 10, vou ler só um pedacinho, tá? Reflete muito, porque hoje nós vamos falar não só do Evangelho, mas nós vamos falar da minha vida, da nossa vida. E é tudo para a honra e glória do Senhor. É tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas. E nós vamos falar sobre isso, amém? Então lá está escrito lá: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O príncipe do poder do ar é o nosso inimigo. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamento. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Aí eu quero pular lá para o 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a qual Deus planejou, preparou antes para nós a praticarmos. Posso ouvir um amém, gente? Então entendo que tudo que a gente faz, tudo que vai acontecer aqui hoje, tudo que nós vamos falar, tudo é para a honra e glória do Senhor. Não é sobre o Alexandre, não é sobre o pastor, não é sobre Jonas, não é sobre a igreja, é sobre Jesus. Amém, gente? Eu queria então me apresentar, se você puder colocar minha família. A minha família está os slides aí. Então eu botei um QR Code aqui, se vocês quiserem apontar a câmera do celular. Eu acho que dá para ver, né? Tá meio pequenininho, se ninguém consegue ver. Esse é o meu Instagram. Se vocês quiserem me seguir, me marcar, eu gosto. Tem gente que não gosta, eu gosto. Eu faço parceria com algumas empresas. A Equity é a minha empresa, eu sou sócio do meu filho João Arthur, que tem 21 anos. A MBA é um empresário que é o meu mentor, que eu faço mentorias com ele. Ele me orienta, né? Ele mora lá em Orlando, ele vem aqui para São Paulo. Eu ganhei uma mentoria dele, ele me abençoou com uma mentoria, e hoje ele passa ensinamentos incríveis para mim, e eu divulgo também o trabalho dele, que é fantástico. Você que tem uma empresa, que não sabe por onde é que está saindo o seu dinheiro, você não precisa aumentar o preço do seu produto. Você vai pesquisar por que você está gastando tanto dinheiro. E ele vai te ajudar. E ele tem ajudado muitos e muitos empresários. Ele já vendeu empresas com mais de 4.000 funcionários. Então, ele é um cara muito próspero, é um cristão,
e ele ajuda muitas pessoas. A Vitamédica é uma empresa que a minha esposa revende produtos de beleza para mulher e para homem também, para ficar bonito, né? Eu uso, eu tenho 21 anos, não, mentira, eu tenho 51, gente. Então são produtos maravilhosos, produtos bonitos, bem apresentáveis, a gente revende, né? Mas o meu maior negócio hoje, digamos assim, é a editora Valores. Não é minha, é do pastor Simval, lá de Osasco. Não sei se vocês conhecem o pastor Simval. Ele que tinha a Lion, que fazia os 3 palavrinhas da Lagoinha, ele que imprimia, ele que fazia tudo. Então, ele é o meu parceiro porque eu sou escritor. E eu vivo disso. Essas coisas podem parecer grandes, mas são pequenas. Nos sustentam, mas eu vivo de escrever livros. E de editar livros, diagramar livros, fazer capa, fazer arte, corrigir. E a gráfica imprime. E eu faço o seu livro, eu ajudo você a fazer o seu livro. Em até 28 dias eu entrego ele na sua casa. Com 2, 3 conversas, uma entrevista, eu tenho um roteiro, eu faço tudo e entrego o seu livro. Recentemente agora, o Tiago, pena que eu não trouxe a foto do livro dele, um livro chamado O Poder das Escolhas, ele lançou aqui no Brasil, ele palestrou lá em Goiânia, e estou traduzindo o livro dele agora para inglês, para ele mandar imprimir lá nos Estados Unidos. Então, se vocês precisarem escrever a sua história, precisarem de uma ajuda para isso, eu ajudo vocês. Para mim é um prazer, eu gosto, eu fico às vezes até tarde escrevendo, né, amor? Ela vai dormir e eu fico lá escrevendo, o galo canta, eu ainda estou escrevendo, aí eu vou dormir um pouquinho. Então eu vivo disso. Esse aqui é meu filho João Arthur, tem 21 anos, minha filha Alice, esse rapaz aqui sou eu, essa é a minha esposa. As pessoas falam que eu orei muito, mas eu não orei muito, ela que orou bastante assim para me resgatar, sabe? Então essa é a minha filha Sofia, filha da minha esposa também, e essa é a minha família, gente. E ontem eu falei e hoje eu repito, a família é a nossa base, a família é a nossa segunda rocha, a primeira rocha é Cristo, e sem a família nós não somos nada. Então preserve a sua família, que eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar vocês. Amém, gente? Antes da gente falar da palavra, você pode colocar, o livro, olha só, gente, meu Deus do céu, pode passar aí. Eu escrevi já 2 livros de minha autoria, fora os outros que eu já fiz, né? Esse primeiro livro chama-se O Que Te Impede, em 2023, de março de 2024. Eu fiz ele em 2023, comecei a trazer ele nas igrejas em 2024. De março de 2024 até outubro, só nas igrejas foram mais de 1.500 cópias, pastor. Porque Deus tem nos abençoado e, como eu te falei, esse é o nosso ministério. Esse livro, O Que Te Impede, traz ensinamentos para você. E nós vamos ver muito hoje disso, do que verdadeiramente é ser próspero. O que a gente entende por prosperidade? Esse livro retrata isso, o que é verdadeiramente ser próspero, e hábitos e sentimentos que nós precisamos abandonar para realmente ser feliz e próspero. São vários, nós vamos falar de alguns aqui, tá? Nós vamos falar deles. Então, todos os 2 livros, esse livro Reconstruir, além de contar a história da minha vida, que eu vou contar aqui hoje, o que Deus fez pela nossa vida, eu conto, mas eu não conto tudo. Tem coisas que estão lá no livro, né? São coisas fortes, são coisas que nós passamos, que eu passei, que só Jesus mesmo, para resgatar, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje. Amém, gente? Então esse livro, além de eu contar a minha história, ele tem alguns passos para você se manter firme na fé, para você se libertar, para você libertar de coisas ruins da sua vida, né? Quem vos fala aqui foi um homem que já viveu até embaixo de viadutos, rodoviárias, paradas de ônibus, viciado, 30 anos de jugo, 30 anos de pesadelo, 30 anos de tristeza, e Jesus me libertou. E para se manter liberto, a gente precisa seguir alguns passos, e eu falo desses passos nesse livro. Gente, o pastor falou que é baratinho, é R$40, isso mantém o nosso ministério e vai edificar a vida de vocês. Dá para pagar em 12 vezes no cartão, entendeu? R$40 dividido por 12 dá R$4 uns quebradinhos. Então, levem, eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida e na minha vida também. Amém, gente? Pode passar. O tema de hoje é prioridades. O que é prioridade na sua vida? A base do nosso texto está lá em Lucas 12, 16, 21, que é a parábola do rico insensato. Muitos já devem ter ouvido a parábola do rico insensato, quando Jesus contou, né? Mas antes de ler, eu queria falar um pouquinho sobre
o contexto aqui dessa parábola. Sabe que muitas pessoas hoje, elas vivem num mundo onde a riqueza e o sucesso impera. As pessoas buscam tanto a tal da prosperidade, às vezes sem entender o que verdadeiramente é ser próspero. Nessa época, na época que Jesus contou essa parábola, na Judéia, a Judéia estava, eu vou contar um breve contexto aqui para a gente entender, tá? Nessa época, a Judéia estava sob o domínio de Roma, tá? E havia uma grande desigualdade social. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, tá? Havia uma grande desigualdade social, corrupção, opressão econômica. A população era em sua maioria compostas por trabalhadores braçais, camponeses, pessoas doentes que não tinham apoio do governo, que era o Império Romano, né? Viúvas, órfãos, pobres e mendigos. Enquanto uma pequena elite acumulava e se apropriava da maior parte das terras e das riquezas. Os pesados impostos romanos aumentavam ainda mais o fardo do povo. A riqueza era vista como um sinal de bênção divina, né? E muitos, na cultura judaica isso, mas a posse de bens materiais era tão valorizada, e os mais ricos, eles buscavam cada vez mais acumular riqueza. Cada vez mais os mais ricos queriam acumular riquezas. Alguma semelhança com o dia de hoje. Hoje muitas pessoas são oprimidas, uma pequena parte é detentora da maior parte da riqueza, e isso acontece muito nos dias de hoje. Então, vamos para a palavra de Deus. Aqui tem muitos ensinamentos que nós vamos ver no decorrer da mensagem. Então está lá em Lucas 12, capítulo 16 ao 21, na versão NAA, aqui está para mim, tá? Então Jesus lhes contou uma parábola dizendo: a terra de um homem rico produziu com abundância. E ele começou a pensar: o que farei? Pois já não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores e armazenar neles todo o meu produto, bem como todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus disse-lhe: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu agradeço a sua palavra, que possamos ter sabedoria para discernir e entender o que ela vai nos mostrar. Amém, gente? Aqui vai a primeira pergunta, para que a gente possa refletir, e lá no final da minha mensagem a gente responder: por que a gente corre tanto atrás da riqueza? Por que a gente corre tanto atrás de sucesso? Qual o objetivo, às vezes, de a gente se sacrificar tanto correndo atrás de dinheiro? Muitas vezes, gente, essa busca incessante, ela nos cega. Ela cega a gente e leva a gente à ruína em muitas áreas da vida. No final vocês vão ver, eu já fui muito próspero financeiramente. A minha família, o meu pai foi um dos diretores de uma das maiores empreiteiras do Brasil, diretor de operação, construía refinarias, fábricas de papel e celulose. Então eu e meu irmão, nós vivíamos digamos assim, numa ausência de necessidade. Eu fui criado com ausência de necessidade. Eu com 13 anos de idade, eu ia de moto para a escola. Eu tinha uma XLX 250. Quem lembra da XLX? Não entrega a idade, hein? Alguém entregou a idade. XLX 250, não era qualquer moto. Eu nem encostava o pé no chão, não encostava. Todo mundo ia a pé, de bicicleta, e o Alexandre aqui de XLX 250. 16 anos de idade, eu andava de carro conversível. Na época era o Escort XR3, era o carrão. E eu tinha um. O meu irmão também foi criado assim. O meu pai trabalhava demais. Meu pai viajava demais, às vezes ficava 6, 7 meses fora de casa. Então a gente foi criado com o que ele não podia nos dar,
de amor, não porque ele não tinha, ele tinha muito. Meu pai era um homem maravilhoso, um homem íntegro, honesto, só que ele trabalhava demais. O que ele não podia nos dar de amor, ele supria com coisas materiais. E eu, por ter demais, mas eu vou falar sobre isso, eu não estou me fazendo de vítima, mas durante muito tempo eu me fiz de vítima. Por ter demais, tomei decisões erradas na minha vida. Fiz muita coisa errada, e eu conto tudo aqui no livro. Muita coisa errada, muita. Qual é o verdadeiro sentido de ser próspero? Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual o seu propósito na busca pelo sucesso, pela prosperidade? Se a gente não tem um propósito, de nada serve. O dinheiro não serve para nada, para algumas coisas, e nós vamos ver aqui, tá? Então, o verdadeiro sentido da prosperidade, nós vamos ver aqui o que significa ser próspero. Primeiro a gente vai entender, a prosperidade envolve viver em plenitude. Primeira chave, prosperidade envolve viver em plenitude em todas as áreas da nossa vida. Não é só no bolso, não é só dinheiro. Nós vamos ver algumas aqui, as que eu entendo que são importantes, que eu aprendi com o Evangelho, que eu aprendi com a vivência, que eu aprendi por ter muito e aprendi por perder tudo. Hoje o dinheiro não é uma coisa que me move. Nós precisamos de dinheiro. O dinheiro é importante, é fundamental para as coisas de Deus. Para a igreja nova, meu pastor, em nome de Jesus, a sua igreja vai ser uma bênção, pastor. Vai faltar espaço para botar tanta gente dentro daquela igreja. Você está com a porta aberta dos dois lados. Dos dois lados, meu pastor. Vai entrar gente de nossa, meu Deus do céu, tanta gente vai ser salva. Muita gente vai ser salva, meu Jesus. Oh Senhor Jesus. Prosperidade envolve estar bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente, família. E é aqui que eu quero chegar hoje. E abundância financeira. Isso para mim é prosperidade. Você está bem em todas essas áreas da sua vida. E o primeiro, eu vou tentar ser rápido aqui para a gente não perder muito tempo. O primeiro item que eu quero falar, para ser próspero, você tem que estar bem fisicamente. Pode passar. O bem-estar físico faz parte de ser próspero. Não adianta nada você ter dinheiro e não ter saúde. Tem gente que tem tanto dinheiro e está entrevado numa cama, está quase morto no hospital, família destruída. Sabe, gente, essa figura desse cavalo cansado, ela é proposital. 1 Coríntios está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Jesus morreu, pagou um preço caríssimo por nós. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Queridos, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Estar bem fisicamente é ser próspero. Eu quero contar uma história para vocês. Existia um jovem pregador chamado Robert Murray McCheyne. Você já ouviu essa história? Eu ouvi essa história do Luciano Subirá, e desde que eu ouvi essa história dele, eu repito ela. Esse jovem, não que ele era ambicioso e ganancioso, não. Ele salvava muitas vidas, muitas almas foram salvas através das mensagens que ele levava. Ele era um pregador escocês ou inglês, não estou bem certo. E ele não fazia mais nada, ele não cuidava da saúde dele. Ele não cuidava da saúde dele. Ele teve muitas doenças, não dormia, não comia, não se alimentava. Ele não cuidava da saúde, ele exagerava. A gente precisa ter equilíbrio. Nós precisamos ser equilibrados em tudo na nossa vida. Esse jovem morreu aos 29 anos de idade. E no leito de morte ele proferiu a seguinte frase. E essa é uma frase que me marca muito. Ele disse assim: Deus me deu uma mensagem para mim carregar, e um cavalo para levar essa mensagem. Hoje eu não vou poder mais levar essa mensagem, porque eu matei o meu cavalo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso cavalo, porque nós temos algo importante aqui dentro, para as outras pessoas carregarem, para as outras pessoas usufruir do que a gente carrega. Então cuide do seu corpo. Estar bem fisicamente é ser próspero. Posso ouvir um amém, gente?
Cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. Amém? Pode passar. Bem-estar emocional. Estar bem emocionalmente também faz parte de ser próspero. Nós precisamos cultivar sentimentos. É um pilar fundamental para que a gente alcance a verdadeira prosperidade, para que a gente viva uma vida plena. Nós precisamos cultivar alguns sentimentos. Eu não vou falar de todos aqui, porque eu falo deles no livro. Eu vou falar de alguns. E o primeiro deles é a gratidão. O primeiro deles é a gratidão. Gratidão em nosso coração é reconhecer diariamente as bênçãos que Deus nos dá. Se você não é capaz de agradecer pelas coisas que você tem, por mais que você ache que sejam poucas, como é que você tem coragem de pedir para Deus te dar mais? A gente vive pedindo coisas para Deus e não é capaz de agradecer. A gente só reclama. Nós precisamos agradecer, gente. A história do povo que atravessou o deserto, todo mundo sabe. O povo não entrou, o povo que saiu do Egito, que foi liberto da escravidão por Moisés, aquela geração não entrou na terra prometida. Eles passaram 2 anos até chegar lá. E os outros 38 foi castigo de Deus, porque só reclamavam. A gente conhece essa história. Toda aquela geração não entrou, só a segunda geração, Josué, Caleb e a outra geração. Porque só reclamavam, porque não eram gratos. Eles tinham tudo, eles tinham maná, eles tinham proteção de Deus, de noite, de dia, não lhes faltava nada, não gastava sandália, não gastava roupa, e eles só reclamavam. E nós somos assim. O Deus da provisão, nosso Deus é o Deus da provisão. Ele não vai deixar nada para vocês, nem quando vocês estiverem passando, faltar nada para vocês, nem quando vocês estiverem passando no deserto. Deus nos sustenta até no deserto. Então nós precisamos ser gratos. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém, gente? Outro ponto importante, um sentimento para estar bem emocionalmente, é perdoar. Perdão, e não só perdoar ao outro, se perdoar também. O perdão, e se fala muito sobre o perdão, mas o perdão é essencial para libertar o nosso coração de mágoa e de rancor. Cada vez que a gente não perdoa, a gente mexe mais em feridas que estão dentro da nossa alma. Muita gente vai enganar você, muita gente vai trair você, muita confusão vai acontecer na sua vida. Se você não perdoa, você não consegue avançar. Carregar o rancor, o amargor, o ressentimento, a raiva, o ódio, vai matar você, vai matar seus sonhos, vai paralisar você. A falta de perdão impede a gente de prosperar, de ser feliz. Solta isso das suas costas. Eu faço uma analogia, eu conto uma história no meu livro, eu vou contar aqui a história do homem morto. A Roma, os romanos castigavam muito os cristãos na época do Império, e tinham vários castigos. Tinha um que chamava Poena Cooley, que botava os homens dentro de um saco com um monte de bicho, jogava no rio. E tinha um castigo, eu li isso num livro, não está na Bíblia, não está em livro de história, eu li no livro de um autor, eu não me lembro o nome dele. Eu já escutei essa história também, e eu pesquisei, está no livro. E é uma analogia com a falta de perdão. Na Roma Antiga, eles amarravam como castigo, eles amarravam um homem morto nas costas de um homem vivo. E esse homem era obrigado a andar com esse defunto nas costas. Atavam com cinta de couro. E vai passando os dias, isso já era pesado de carregar. Vai passando os dias, aquele homem começava a feder. E dizem que o cheiro de um homem morto é terrível. Eu nunca senti. Diz que é horrível. Vai passando os dias, aquele peso ia aumentando, aquele fedor, aquele castigo, ele ia começando a explodir. Os vermes começavam a comer o homem morto, começavam a passar para a carne do homem vivo, começava a ferir o homem vivo. Aquilo era muito doloroso, carregar aquilo nas costas. O homem acabava por vezes infeccionando, adoecendo e às vezes morrendo por estar carregando algo nas costas que não era dele. A gente tem que soltar o rancor. Carregar o rancor nas nossas costas vai te adoecer, e às vezes vai te matar. Tem gente que
tira a própria vida, por vários motivos. Nós precisamos libertar o rancor, o perdão. Às vezes, Jesus nos ensina a perdoar de coração, e nós devemos perdoar de coração. Mas o perdão, na maioria das vezes, não é só para o outro, é para você. É para você poder avançar, para você poder ser feliz, para você poder libertar coisas que estão te matando por dentro. Posso ouvir um amém, gente? Vamos adiante, que tem bastante coisa. Autorresponsabilidade. O que autorresponsabilidade tem a ver com estar bem emocionalmente? Autorresponsabilidade, gente, é o oposto do vitimismo. Vitimismo é culpar os outros pelas consequências das decisões que você mesmo tomou. Ser vitimista é nunca assumir responsabilidade. Você nunca vai prosperar na sua vida, você nunca vai alcançar nada na sua vida, se você sempre colocar nos outros a culpa das coisas que você fez. Você não aprende com os seus erros. Você precisa deixar de ser vitimista. Você precisa ter autorresponsabilidade. Eu fiz a minha vida inteira isso, gente. A vida inteira eu fiz coisa errada, botando a culpa nos meus pais, porque eles me davam demais, porque eu tinha demais, porque eu era o playboy. Vocês conhecem esse termo playboy? Era eu. Trocava de carro que nem trocava de roupa. Ah, não gostei. 2 meses ia lá e trocava de carro. Era assim que eu vivia. Sempre trabalhei, sempre estudei, fiz engenharia, enfim. Mas eu vivia dessa maneira. Então nós precisamos ser responsáveis pelos nossos atos, para aprender com os nossos erros, porque é só assim que a gente cresce. Senão você não cresce. Lá em Gálatas 6, versículo 4 e 5: cada um examine os seus próprios erros, e então poderá se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Autorresponsabilidade, essa é uma chave para você também estar bem emocionalmente. Então tem muitos outros sentimentos que nós precisamos tratar para estar bem emocionalmente. Falta de plenitude, o desânimo é uma ferramenta poderosa na mão de Satanás, e eu já desanimei. Eu, quando cheguei ao fundo do poço, eu desanimei. O desânimo, a mentira, a maledicência. A gente precisa parar de fofocar, gente. A fofoca, tudo isso, baixa autoestima, medo do fracasso, a procrastinação, tudo isso te impede de você estar bem emocionalmente. E se você não está bem emocionalmente, você não é completamente próspero. Vamos adiante. Posso ouvir um amém, um eita glória aí, gente? Estão acordados? Deixa eu tomar uma água. Oh, amor, traz para mim o meu. Eu já vou explicar para vocês porque eu tomo nesse copo. Vocês vão rir. A caneca é muito grande, a boca, quando a gente toma, cai água na baba, que assim, ó, baba tudo, sabe? E o meu copo vai ter um furinho. Então eu tomo água no furinho. Amém? Vamos lá, bem-estar espiritual. É muito importante estarmos bem espiritualmente. E o que é estar bem espiritualmente? É propósito. É estar vivendo uma vida com Deus. Envolve ter um senso mais profundo de propósito e significado para a nossa vida. O verdadeiro é encontrar o verdadeiro propósito em Deus, algo muito maior do que as nossas conquistas passageiras. Tudo que a gente conquista aqui, meu irmão, se você não planejar direito, você precisa deixar um legado. Tudo passa. Nós precisamos ter um propósito. Qual é o seu propósito? Servir a Deus é propósito, ajudar o próximo é propósito, cuidar da família é propósito, ser bom exemplo é propósito, contribuir para a comunidade, para a igreja é propósito, ajudar os outros é propósito. Eu e minha esposa vivemos hoje por um propósito. O nosso propósito é ser usado por Deus para ajudar a restaurar vidas, através da palavra de Deus e do nosso testemunho. Eu tenho um propósito. Nós deixamos a nossa família lá no sul, os nossos filhos estão lá no sul. Nós fomos para Minas Gerais por uma ordem de Deus. Pastor Sandro foi uma bênção na minha vida, a igreja foi uma bênção na minha vida. Depois de perder tudo em 2020, eu perdi tudo de novo em 2023, por causa de pessoas que só tinham amor ao dinheiro. Só que Jesus é tão maravilhoso que Ele vai moldando o nosso caráter, Ele vai nos moldando, Ele vai nos dando graça. Nós vamos vivendo pela graça do Senhor. E eu e a minha esposa temos um propósito. Ela ajuda mulheres curadas. Ela tem um grupo que é Mulheres Curadas em Cristo. Dezenas de mulheres
ela ajuda, através da palavra, através do aconselhamento, aonde a gente passa. Então, o nosso propósito é esse. O dinheiro não é uma coisa que me move mais. Eu já tive muito dinheiro. Hoje eu não tenho nem carro, se vocês querem saber. Apesar de a gente ter vários negocinhos, eu não tenho carro. Nós moramos de aluguel. No ano passado nós fomos enganados. Eu perdi os apartamentos que meu pai deixou para mim, para o meu irmão, para minha mãe. Nós perdemos para um cara que enganou todo mundo. E nós vivemos pela graça do Senhor, porque nós temos propósito. E ter propósito é ser próspero. Ter propósito é ser próspero. Amém, gente? Está escrito em Efésios 2, capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós nem existíamos e Deus já tinha um plano para a nossa vida. Amém, gente? Meu pai era um homem que trabalhava muito em busca de dinheiro. Muito em busca de dinheiro. Eu não sei se ele tinha um propósito. Aqui uma coisa que eu quero dizer para vocês, que eu quero que vocês anotem isso. E isso eu aprendi com o meu pastor. O meu pastor Sandro, ele é muito próspero. Não é só financeiramente, não, em tudo na vida dele. A família dele é maravilhosa. A família é maravilhosa. E ele fala uma frase que eu faço questão de repetir em todos os lugares que eu vou. Presta atenção. Se você trabalha só em busca de dinheiro, você trabalha por muito pouco. Anote essa frase. Se você trabalha só em busca de dinheiro, você trabalha por muito pouco. Amém? E claro, bem-estar financeiro. Ser próspero é estar bem financeiramente. Mas estar bem financeiramente não significa ser milionário. Não significa ser milionário. Tem muito milionário aí que está bem financeiramente, mas o resto destruído. A vida destruída, a família destruída. Bem-estar financeiro, ser próspero financeiramente, significa ter capacidade de gerenciar os seus recursos financeiros, viver dentro dos próprios meios e planejar-se para o futuro. Educação financeira, poupança, investimento prudente, gestão de dívidas são componentes fundamentais para estabelecer estabilidade e paz de espírito. Gente, a gente não pode ser escravo do dinheiro. O dinheiro não existe. Ele existe para nos servir e não para nos escravizar. Se você está com prioridade invertida na sua vida pensando só no dinheiro, e nós vamos ver mais para frente, você está equivocado. Só ter dinheiro não é ser próspero. Está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 6, do 9 ao 11. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram-se a si mesma com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Posso ouvir um amém? Não amem o dinheiro. Amar o dinheiro é idolatria. Tem gente que ama tanto dinheiro que faz mal para os outros. Não quer saber. É iniquidade, não é pecado, não é transgressão. É mal mesmo. O pecado está intrínseco. A pessoa nem sabe mais o que está fazendo. Ela só pensa no dinheiro. Ela cega, ela passa os outros para trás. Ela engana. E muita gente vai se aproximar de você. Você tem que ser muito sábio. Você tem que prestar muita atenção nos sinais. Pastor Márcio costuma falar, e lá em Minas Gerais a gente fala que tem que comer um saco de sal com uma pessoa para você conhecer verdadeiramente ela. Comer a panela de sal, né? Você já escutou isso do pastor Márcio, né? O que é comer uma panela de sal? Você não consegue sentar com alguém e pega uma colher cada um e vá sal. Opa, vamos terminar esse saco de sal aqui. Você não consegue, não desce. Olha, por mais que você tome água, é difícil. Você tem que comer em pequenas pitadinhas. Então precisa de muita comunhão, muita vivência, muito olho no olho. Os sinais são percebidos durante esse tempo. E os sinais falam. Acredite nos sinais. Não sai confiando em qualquer um de cara, não. Não sai confiando assim de cara nas pessoas. Coma muito sal com elas. Faça muito comunhão com elas, que os sinais vão ser mostrados para você.
Deus vai mostrar para vocês o sinal. Amém, gente? E o bem-estar social? Bem-estar social é estar fazendo o que nós estamos fazendo hoje. É não se isolar. O bem-estar social é a harmonia nas relações entre as pessoas dentro de uma comunidade. A igreja é uma comunidade. A igreja somos nós. Mas estar em uma igreja é uma comunidade. Então estar bem socialmente é a harmonia disso, é saber valorizar as pessoas através do respeito, da justiça, da igualdade de oportunidade, através de valores essenciais como integridade. Nós vamos falar de cada um deles: integridade, honra, caráter, honestidade, humildade, justiça, generosidade, excelência e, sobretudo, a família. Bem-estar social é estar bem com a sua família. E é aqui que eu quero chegar hoje, na família. Alguns princípios para que você seja próspero. Agora nós vamos falar de alguns princípios. O primeiro deles. Primeiro nós vamos falar o que é princípios. Princípios, repitam comigo. Princípios são valores essenciais que orientam as nossas escolhas e ações e nos guiam a viver com integridade e propósito. Princípios são valores que nos guiam a viver com integridade e propósito. Amém, gente? Nós precisamos ter princípios. Deuteronômio 28, 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que hoje eu lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Onde é que estão os princípios? Está aqui, ó. Não é só ler provérbios. Os princípios estão aqui na palavra de Deus. Se você sentir no seu coração que você tem que tomar uma decisão, às vezes as pessoas perguntam: como é que eu sei se está certo ou se está errado? O primeiro passo é você ter paz. Se você não tem paz, já é um sinal. Se não está de acordo com o que está escrito aqui, é o sinal mais claro ainda. Princípios, a gente aprende também convivendo com pessoas com princípios. Nós falamos sobre ambientes ontem e pessoas. Está aqui, gente. Está tudo aqui, ó. Tem gente que acha que ler provérbios é princípios. Não, não é só provérbios. Todo o evangelho é cheio de ensinamentos para a nossa vida. É o nosso manual, né? As pessoas jogam os manuais das coisas fora, né? Não joga a Bíblia fora, gente. Isso aqui é o nosso manual. Viva conforme o nosso manual. Aqui você vai aprender a ter princípios. Eu vou falar de alguns deles aqui. Integridade significa honra, caráter e honestidade. Esses são a base da integridade. As pessoas falam tanto em ser íntegros. O que é ser íntegro? É ter honra, é ter caráter e ter honestidade. A honra é a base. A honra é a base. A honra é o princípio que abre portas dos céus, libera bênçãos e graça de Deus para a sua vida. Honrar as pessoas é dar a elas o que é delas. Quando você escolhe honrar, dar a elas o que elas merecem. Quando você escolhe honrar a Deus também e as pessoas ao seu redor, independentemente do que você vai receber em troca, você atrai o favor de Deus para a sua vida. Honrar as pessoas não é bajular. Honrar as pessoas não é agradar por barganha. Honrar as pessoas você faz de coração, por sentimento, por ser íntegro. Caráter, o que é caráter? Caráter é um alicerce sobre quais os nossos valores são construídos. Caráter é aquilo que você faz, e essa frase é muito dita, quando você está sozinho. É quando você fecha a porta do seu quarto. É quando você pega o seu celular. Você tem coragem de dar o seu celular para o seu pastor? Tem gente que não tem. Você pode achar que ninguém está vendo. Ninguém sabe das coisas que você faz escondido. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Então, se você não tem caráter, você jamais vai conseguir avançar na sua vida. Deus não vai abrir portas sobre você. Deus não vai derramar a bênção sobre você. Não adianta você orar, vir na igreja, arrepender, se arrepiar, e na segunda-feira você volta a fazer coisas que você não deveria fazer. Honestidade, gente. A honestidade também é um dos pilares fundamentais do caráter.
ela se manifesta na verdade, na transparência, não falar mentiras, não manipular informações. Sofismas, que hoje, quem sabe o que é um sofisma? Sofismas, os filósofos, alguns antigos, manipulavam as coisas para parecer verdade. É uma mentira contada de uma forma que as pessoas acreditam. Então a gente às vezes não é honesto. É transparência, significa ser autêntico, não distorcer fatos, não manipular situações em benefício próprio, sempre agir com sinceridade. É não ficar falando nas entrelinhas, tentar prejudicar os outros nas entrelinhas. Tem muita gente que fala assim, largar aquele veneninho. Nós precisamos ser honestos, gente. Como é que a gente tem agido na nossa vida? Pense um pouco, será que você não tem feito... Esse é um encontro de empreendedores, mas eu trago isso para a nossa vida. Será que na sua vida, nos seus negócios, você não tem feito coisas que não são honestas? E você ainda quer prosperar, você ainda quer crescer? A gente precisa abandonar isso. Ah, não vou abandonar não. Eu sei que o fulano é desonesto, mas eu faço negócio com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso é com ele. Você é cúmplice. Você é cúmplice do pecado. Haja com honestidade. A gente precisa. Será que a gente tem agido com integridade? Se a gente cumpre os nossos compromissos, a gente trata as pessoas com respeito, ou será que você está enganando alguém? Você está enganando no seu negócio, achando que não é pecado? Se você só por achar que está errado, já está errado, porque você conhece a verdade. Você vem na igreja, você escuta o seu pastor falar todo domingo o que é ter honra, o que é ser honesto, o que é ter amor, os frutos do Espírito. Você escuta tudo isso todo domingo, mas segunda-feira, não, isso aqui dá para dar um jeitinho, isso aqui eu faço assim, isso aqui eu faço assado. Você não vai conseguir prosperar dessa forma. Tem muita gente que tem dinheiro aí, mas se precisar pisar em cima dos outros, enganar os outros, destruir famílias, não é de Deus. Não é de Deus. Posso ouvir um amém? Um outro princípio muito importante, nós falamos um pouquinho ontem sobre isso: humildade. Ontem nós falamos na humildade, em precisar das pessoas, mas aqui eu quero trazer um foco diferente sobre a humildade. Opa, perdi aqui, gente. Espera aí, perdi aqui, meu Deus. Desculpa, gente. Aconteceu ontem isso. Aqui, ó. Humildade. E eu falo aqui de servir. Falo aqui de servir. Muitos querem liderar, querem crescer, querem prosperar, mas poucos querem servir. A gente só quer ser líder às vezes, né? Mas não quer ajudar, não quer servir. No entanto, o verdadeiro líder, aquele que Deus abre portas, ele entende que grandeza não está em ser exaltado, não está em aparecer. Tem muita gente próspera dentro da igreja que ela não quer, a grandeza não está em servir. Jesus nos mostrou isso. Jesus, o rei dos reis, ele lavou os pés dos apóstolos nessa cena aí do lava-pés, antes de morrer. A gente precisa servir. O verdadeiro líder, quem vai prosperar é quem sabe servir de verdade. Não busca holofotes, não quer grandeza, não quer aparecer, não quer passar por cima de ninguém. Gente, o maior exemplo de liderança, e as pessoas conquistam a liderança não por imposição. As pessoas conquistam a liderança por reconhecimento, porque ela serve, porque ela ajuda as pessoas. E isso é para a vida e é para os negócios. Nós falamos sobre isso ontem. Quem estava aqui ontem, sobre servir, sobre ser humilde, sobre ajudar as pessoas. Nós precisamos servir, gente. Marcos capítulo 10, versículo 43 e 45, Jesus disse: não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui duas chaves, ó. Quem serve com humildade, encontra o favor de Deus diante dos homens. A outra chave, ó. Quem serve com amor, cresce com graça. Quem serve com amor, Deus dá graça. Pode ter certeza disso. Posso ouvir um amém? Um outro princípio que é muito importante é excelência.
Não adianta servir de qualquer jeito. A excelência é um princípio que diferencia aqueles que realmente entendem os valores do reino de Deus e os que não entendem. Não se trata de perfeição, tá, gente? Ser excelente não se trata de perfeição, mas de fazer tudo com dedicação, fazer tudo com disciplina e com integridade, pois aquilo que a gente realiza, aquilo que a gente faz com excelência, é o que reflete quem a gente é, quem somos de verdade e no que a gente acredita. Então, lá em Colossenses está escrito, Colossenses 3, 23 e 24, tudo o que fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A gente fala muito sobre isso, né? Faz para o Senhor, como se fosse para o Senhor, mas não para os homens. Mas tem gente que só fala e não faz, só sabe falar. Falar da Bíblia, falar de Jesus é muito fácil. Ser e praticar é que é um pouco mais complicado, mas nós precisamos. Sabe, isso significa que nós não devemos agir com mediocridade. Alguém sabe o que é medíocre? Medíocre não é uma ofensa. Mediocridade é a média, né? Você está na média, você é medíocre. Então, se você faz as coisas sem excelência, como é que você quer prosperar verdadeiramente, em todos os sentidos? Você precisa ser excelente, sabe? Mediocridade, só cumprir tarefas, só para entregar. Às vezes você é medíocre no seu negócio, na sua empresa, na sua família. Você faz só o básico para entregar. Ser medíocre, não fazer as coisas com excelência, não vai abrir portas na sua vida e não vai abrir portas no seu negócio. Ser próspero também é ser excelente. Lá em Colossenses, já falei, muitos querem crescer, conquistar, mas não demonstram excelência naquilo que já possui. Como é que Deus pode confiar algo maior a vocês, se vocês não tratam, e eu me incluo nisso, com seriedade, o que Ele já colocou nas suas mãos? Nós precisamos ser excelentes, gente, em tudo, e não por troca, não por querer agradar, não por querer algo em troca. Faça tudo com excelência, faça tudo com excelência, que Deus vai abrir portas para vocês. Amém, gente? Um outro princípio muito importante, generosidade. Eu coloquei de propósito essa imagem. Tem gente que só é generoso quando está sobrando dinheiro. E eu não estou falando de generosidade em relação a dinheiro. Ser generoso não é somente doar dinheiro. Eu sou generoso, eu dou dinheiro. Eu dou dinheiro para o pobre, eu dou dinheiro para o mendigo, eu dou dinheiro para o irmão. Isso não é só isso que é ser generoso. A verdadeira generosidade não está só quando a gente tem abundância. Ser generoso é também no pouco, é ter o entendimento que tudo que nós temos pertence a Deus. Quem aprende a ser generoso, entende que não é dono, apenas administra as bênçãos que Deus nos dá. Ser generoso não vai além de dinheiro, vai além de bens materiais. Às vezes ser generoso é você escutar o seu irmão, é você dar o seu tempo para ele. É o que você tem de melhor às vezes, o seu tempo. Ouvir o seu irmão, dar um apoio para ele, um apoio emocional. Isso é ser generoso. A gente precisa ser mais generoso. Quando a gente é generoso, a gente se torna canal de bênção na vida das pessoas. Porque Deus não dá apenas para nós. A gente não recebe para reter. A gente recebe para abençoar. Se a gente é um abençoador das pessoas, com tempo, com palavra, com apoio, com o que quer que seja, ajudar as pessoas, Deus vai derramar bênção sobre você. Você vai prosperar. Pessoas generosas. As pessoas, falando de prosperidade financeira, a maioria das pessoas, e é uma característica que a maioria das pessoas prósperas financeiramente tem, sabe qual é? É a generosidade. Tem gente que nem é cristão e é generoso, e Deus abençoa sem ele saber, porque é generoso. Nós precisamos ser generosos, gente. Isso é um princípio. Abraão foi generoso com Ló. Vocês conhecem a história. Deus abençoou ele. José, mesmo injustiçado, ele escolheu ser generoso para os irmãos dele, perdoando os irmãos dele que traíram ele. Mesmo as pessoas que nos fazem mal. Isso não é sobre o outro, gente. Isso é um relacionamento com Deus. Às vezes tem gente que te magoa, e você vira a cara, você evita. Não precisa. A justiça é feita por Deus. Você não precisa deixar de agradar a Deus porque homens feriram você. Continue com a sua essência.
Continue sendo você. Não deixe que o rancor impeça que você seja generoso. Posso ouvir um amém? Então tem vários homens generosos. Eu quero pular aqui. Eu quero falar sobre o pilar mais importante, e é aqui que eu queria chegar, que é a família. A família foi o fundamental na minha vida. Se não fosse a minha família, hoje eu não estaria aqui. Sabe, a família, ao meu ver, é o pilar mais fundamental da verdadeira prosperidade. Ela é um dos alicerces que sustenta cada passo da nossa jornada. A família é o porto seguro, onde a gente encontra o abrigo quando a gente passa por tempestade. O lugar onde somos ensinados sobre valores. A gente aprende os valores com o Evangelho e na nossa família. A família te ensina valores. Recebemos raízes profundas. É na nossa família, uma família íntegra, uma família conectada com Deus. É lá que a gente aprende a maior parte das coisas da nossa vida. Nossos pais, nossos irmãos, nossa família. Então a família, para mim, é fundamental. É o maior pilar da prosperidade. Como eu falei, eu tinha muito dinheiro, mas a minha base da família não era certa. Os valores, as prioridades estavam invertidas. Meu pai me amava muito, minha mãe me ama muito, meu irmão me amava muito, eu amava muito eles, mas as prioridades estavam invertidas. Eu não conhecia Jesus, pastor. Eu conheci Jesus em 2020. Por incrível que pareça, eu conheci Jesus, eu tive um encontro com Jesus em 2020. A Andressa, minha amiga amada, querida, ela está aqui em Manaus e nós encontramos ela por acaso aqui. Ela viu a minha conversão em 2020, ela estava lá na nossa igreja, junto com o pastor Vladimir Fraga, lá de Novo Hamburgo. Ela acompanhou o nosso processo, testemunha ocular, de tudo que nós vamos contar aqui, de tudo que eu vou falar aqui daqui a pouco. Está escrito em Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Nós precisamos cuidar da nossa família. É aqui que eu quero chegar. Às vezes a busca por recompensa financeira, por riqueza, por novos contratos, por dinheiro, quanto isso tem refletido na sua família? Tem gente que só vive de aparência, são prósperos financeiramente. Você olha as redes sociais, melhores restaurantes, carros, casa maravilhosa, e isso e aquilo, mas na verdade eles vivem desse jeito aqui. Pode passar. Tem gente que vive assim. Tem gente que vive assim dentro de casa, dessa maneira. Sabe, tem maridos que tratam as esposas desse jeito, que tratam os filhos desse jeito. Depois eles não sabem por que os filhos se desviam, por que tem filho em depressão, por que tem filho que se suicida, por que tem tanta criança, tanto adolescente hoje com doenças de depressão, de ansiedade. Sabe, gente, como é que, feche os seus olhos um pouco, pense como é que você tem tratado a sua esposa, como é que você tem tratado o seu marido, como é que você tem tratado os seus filhos. Você tem honrado a sua esposa? Ou você é adúltero? Você mente? Você engana? Será que você tem tratado o seu marido? Você tem sido fonte de bênção na vida deles? Ou só críticas? Você tem sido a mulher de Provérbios 31? Você tem edificado o seu lar? Sabe, uma família que vive dessa forma, como é que você espera que Deus honre você e prospere você, se você vive de uma forma que Deus não aprova? Eu quero contar uma história para vocês aqui. Tinha um rapaz, eu também escutei essa história de um pastor, e isso ficou na minha mente, eu repito ela. Tinha um grupo de jovens que queria conhecer o mar. Eles queriam conhecer a praia. Pode passar. Eles queriam conhecer a praia. Eles nunca tinham ido na praia. Eles moravam longe da praia. Eles alugaram uma van e foram para a praia. Se mandaram para a praia, para o litoral. E à medida que eles iam se aproximando do litoral, um daqueles jovens, ele começou a tremer.
Ele tremia, nervoso. E o amigo dele perguntou: vem cá, meu, por que você está tremendo desse jeito? Não fala para ninguém. Eu nunca vi o mar. Mas como assim você nunca viu o mar? Eu nunca vi o mar. Eu nunca vi a beleza do mar. O mar é lindo, eu nunca vi o mar. E ele tremia cada vez mais. E cada vez que se aproximava mais do mar, ele tremia cada vez mais. E quando parou, aquele ônibus parou na beira do mar, os jovens desceram do carro. Aquele menino era sapato para cima, chinelo para cima, camisa para cima, saiu correndo, se atirou no mar. Era areia para cima, uma festa, uma emoção, uma alegria, choros. As pessoas ficaram impressionadas com a alegria daquele jovem. Aquele primeiro momento, aquela contemplação, aquele contemplar, sabe, aquela maravilha, aquela coisa que a gente nunca esquece. Aquilo ia ficar guardado na memória dele para sempre. E o tempo foi passando, eles voltaram para casa, cada um seguiu a sua vida, cada um teve a sua família, os seus filhos, casaram-se, né? E um belo dia esse amigo encontrou esse rapaz aí, encontrou ele na praia, numa praia. Ô meu irmão, tudo bem? Quanto tempo? Como é que você está? Família maravilhosa, família linda, 3 filhos, ambos com a família, trocaram abraços. Mas ele notou que tinha algo diferente no rapaz. Ele olhou para o rapaz e disse assim: por que você está tão triste? Eu noto em você uma tristeza tão profunda. O que houve? Você tem uma família linda, olha os seus filhos. Aí ele falou assim: sabe, hoje eu moro no mar. Eu moro aqui, eu moro na praia, nesse lugar lindo, maravilhoso. Lembra? Lembro. Mas eu perdi a capacidade de contemplar o mar. Eu perdi a capacidade de admirar o mar. Sabe, queridos, às vezes a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa correria, o nosso trabalho, a gente perde a capacidade de admirar e contemplar as melhores coisas da vida. A sua casa, o seu casamento, a sua cama, o seu quarto, os seus filhos. Tem pais que largam o celular na mão dos filhos e acham que estão fazendo grandes coisas. Tem gente que chega em casa, deita do lado da mulher, cada um pega um telefone e fica. A gente precisa aprender. Você lembra? Feche seus olhos. Lembra quando seu filho nasceu? Aquele momento inesquecível. Eu lembro quando a minha filha nasceu, quando o meu filho nasceu. Eu lembro todos os dias. Às vezes a gente esquece. Lembra quando você disse sim para sua esposa, quando você casou com ela, prometeu amor eterno, até que a morte nos separe. Vocês foram abençoados. E hoje tem gente que vive daquele jeito. Sabe, queridos, como é que a gente tem olhado para o nosso casamento? O porto seguro, aquele oceano de amor. Quando vocês prometeram fidelidade, nós precisamos rever as nossas prioridades. Nós precisamos rever as nossas prioridades. É por isso que tem tantos filhos, tem tantas pessoas com problemas. Sabe, eu queria contar aqui um pouco da nossa história. Agora eu vou contar a minha história para vocês. Eu vivi 30 anos com uma família. Meu pai me amava muito, eu já falei sobre isso. Mas eu vivi 30 anos disfuncional, correndo só atrás de dinheiro também. Eu só queria trabalhar para ter cada vez mais. E eu sofri muito com isso. Muitas pessoas me enganaram, relacionamentos quebrados. Os amigos se aproximavam de mim e do meu irmão pelo que nós tínhamos e não pelo que nós éramos. Fui muito traído, muito frustrado. Isso me levou a uma depressão profunda durante muitos anos da minha vida. Apesar de trabalhar, eu vivia deprimido, tomando remédios. Eu tomava tantos remédios que vocês não podem imaginar a quantidade de remédios que eu tomava. Os últimos 10 anos antes de 2018, pode colocar ali a imagem, ver se aparece. 2018 eu estava assim, ó. Esse era eu em 2018, morando embaixo de viaduto, vivendo embaixo de viaduto, rodoviária, parada de ônibus. Eu saía de casa, eu não voltava para casa. Eu tomava tantos remédios, eu misturava com álcool, pastor, às vezes. Eu tomava um remédio, gente, todos os nomes que vocês pensarem de remédio eu tomava.
Rivotril, Citalopram, todos. E tinha um em especial, que eu digo sempre e eu repito: se você chegar na farmácia e pedir o Satanás na caixinha, eles vão te dar o Zolpidem. E eu tomava esse remédio. Eu ficava 3, 4, 5 dias fora de casa, não sabia nem onde estava. Acordava em outras cidades, acordava em outros lugares, em lugares onde vocês não podem imaginar, em hospitais, tudo cortado, tudo machucado. Às vezes acordava em casa, às vezes acordava em... Era um horror, era terrível. E eu vivia assim. E eu estava cansado, eu não aguentava mais. Eu estava com 43 quilos, 47 quilos, cheguei a 45. Eu tenho 80 quilos. Eu não sou gordo. Eu tenho barriga de pão de queijo agora, pastor. Pão de queijo de Minas. Eu não sou gordo, gente. Eu tinha 47 quilos. E 2018 eu estava nessa situação. 2020 foi a pá de cal na minha vida. Porque eu não conseguia mais morar sozinho. Eu tive que voltar para a casa dos meus pais. Perdi casamento, relacionamento. Eu nunca fui casado. Eu casei com a Dani no civil. Deus abençoou o nosso casamento, pastor. A aliança verdadeira. Mas eu nunca fui casado. Então eu perdi relacionamento. Tive que voltar a morar com os meus pais. Entrei na depressão mais profunda que alguém pode imaginar. Eu não saía de casa. Eu tinha transtorno de ansiedade generalizada, grau 5 é o nome. Tá? Eu não conseguia me mexer, eu não comia, eu não dormia, eu só queria morrer. Eu pedia para um Deus que eu não conhecia que me levasse. E em 2020 foi a pá de cal na minha vida, porque foi o ano da Covid. Eu perdi o meu pai, que era meu alicerce, eu perdi o meu irmão, em uma semana os dois foram. Ficou só eu e minha mãe. Aí eu queria morrer mesmo. E eu saí de casa um dia e não voltei mais. Eu não voltei mais para casa. Eu passei por esses lugares, pode passar. Eu andei aí, eu morei aí, vivi aí, noites, meses e meses, sujo, perdi dente da boca, fui violentado, surrado. Eu queria morrer, eu só queria morrer. Pode passar outra imagem. Esses eram os lugares que eu vivia. Magro, sujo. E em 2020 eu tentei tirar minha vida. Eu voltei um dia para casa, a minha mãe sempre me recebeu, eu sempre voltava para casa, para comer, para me alimentar, para tomar banho, sair. E um dia eu voltei, ela sempre me recebia, só que eu já estava com a intenção pronta, eu já estava com o plano pronto, perfeito na minha vida. Eu conto essa história com muitos detalhes no livro. E eu tentei tirar minha própria vida. Eu tomei todos os remédios do mundo todo que vocês podem imaginar de uma vez só. Fui parar no hospital, tive mais de 7 paradas cardíacas, fiquei semana no hospital em coma, fiquei 30 dias internado. E eu saí daquele hospital, eu vi tudo, gente. Eu vi eles me levarem no hospital, eu vi tudo. A minha filha, quando eu voltei para casa da minha mãe, minha filha, que hoje tem 11 anos, 12, fez 12 agora, 12 anos a minha filha. Ela estava na casa da minha mãe, quando minha mãe me encontrou lá. Eu estava caído no chão, numa poça de sangue. Ela dizia, eu ouvia, ela dizia, não morre, paizinho, não morre, paizinho. O que vai ser da minha vida sem você? Ela dizia. Ela tinha 7 anos. E eu me lembro quando eu voltei do hospital, eu estava em surto psicótico, eu enxergava coisas, eu via coisas saindo das paredes, debaixo da cama, de dentro da televisão. Eu dançava de noite que nem louco, eu queria me jogar pela janela. E eu ia jogar, eu não queria mais viver. E eu lembro que foi uma mulher lá em casa falar com a minha mãe. E aquela mulher, ela me incomodou mais de 40 dias, indo na minha casa todos os dias, querendo falar de Jesus para mim. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu era católico, eu fui batizado na igreja católica, eu nunca fui numa igreja evangélica. Eu nunca tinha entrado numa igreja. E ela queria falar de Jesus para mim. Eu dizia que eu não quero saber de Jesus. E ela falava com a minha mãe. E a minha mãe deixava ela entrar. Eu mandava ela embora de casa. Eu expulsava ela de casa. Ela falava pelo vãozinho da porta que o pai dela ia me ajudar, que o pai dela ia me curar. Eu queria, teu pai é médico, teu pai é psiquiatra, meu pai vai te curar, meu pai vai te curar. Ela me incomodou tanto que um dia eu falei, vamos lá, eu quero conhecer o teu pai. Então se teu pai vai me curar, me leva para conhecer ele. E ela foi me buscar de Uber. E eu morava em São Leopoldo, é 10 quilômetros da cidade de Novo Hamburgo. E ela foi lá de Uber lá em casa e me parou. E quando ela passou na frente da Lagoinha, Novo Hamburgo, ela parou o carro. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu não quero entrar na igreja. Não, meu pai está aí dentro. Eu disse, mas seu pai é pastor? Não, meu pai não é pastor, mas meu pai vai te atender. E eu, de tanto ela insistir, eu entrei, eu aceitei entrar. Eu falei, eu já estou aqui mesmo. E quando eu cheguei lá, um homem encostou as mãos em mim,
nome dele é Vanderlei Varnava. Ele encostou as duas mãos em mim e disse assim para mim: Alexandre, que bom que você veio. Eu disse: como é que você sabe meu nome? Ele disse assim: não importa, eu tenho um recado para te dar. Eu sabia que você viria, eu viria, e você viria nesse estado que você está. Eu estava magro. Jesus mandou te dar um recado. Ele disse que vai salvar a sua vida hoje. Aquilo entrou por aqui, saiu por aqui, e eu fui lá para frente. Ele me pegou pelo braço, me levou para o altar, começou a tocar as músicas, os louvores. Hoje eu chamo de louvores, eu chamava de música. Aquilo começou a tocar, começou a ecoar no meu ouvido. Eu via as pessoas chorando, com os braços levantados, e eu não entendia nada, eu não sentia nada, eu não senti nada. Em determinado momento eu comecei a sentir algo, mas eu não me lembro. As pessoas falam que eu derreti lá, de tanto chorar, que eu levantei, que eu abracei o pastor, que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu me lembro que eu saí de lá, daquele lugar. Eu olhei para aquela mulher e falei para ela assim: me leva para casa porque eu preciso dormir. E eu cheguei em casa, olhei para minha mãe e falei: eu preciso dormir. Eu deitei, eu dormi até o outro dia, como eu nunca tinha dormido. Eu acordei no outro dia, liguei para aquela mulher, falei: o que vocês fizeram em mim? Que mágica. Eu não tinha mais nada. Eu não tinha nada, eu não tinha ansiedade. Eu não quis mais tomar remédio, eu nunca mais bebi, eu nunca mais usei droga. Eu não tinha desejo, eu não tinha ansiedade, eu não tinha depressão, não tinha nada. O pastor Vlad falou para mim assim: Alexandre, você tem que vir 21 cultos, que vira hábito. Gente, 21, 31, 41, 51, 101. Eu fiquei 4 anos enfiado dentro da igreja. Tinha um quarto lá na igreja que se eu quisesse dormir lá, eu dormia. Passei em todos os ministérios que vocês podem imaginar. Encontro com Deus, podcast, centro social. A gente ia em favelas, a gente ia evangelizar nas clínicas de dependentes químicos. A gente distribuía alimento, a gente catava alimento. Eu passei no encontro com Deus, eu tive um encontro transformador. Eu recebi o Espírito Santo de Deus no encontro com Deus. Pensa num cara que mesmo convertido não acreditava nesse negócio de falar em línguas. E aí, pensa eu que não falava português lá no encontro com Deus, era eu. Pano preto em cima de mim. Foi maravilhoso, maravilhoso. Deus fez uma obra na minha vida. Fui para os Estados Unidos, fui para a Flórida, a convite do paizão. Você sabe quem é o paizão? Fiquei lá na casa deles. E o mais legal, eu sempre deixo para o final. Aquela mulher que me levou para conhecer Jesus é a minha esposa hoje. Pode passar. Nós casamos em 2023. Ela perseverou na minha vida, faz parte da minha família, o pilar, o anjo que Deus colocou na minha vida. É por isso que eu digo, gente, vocês não podem desistir de ninguém. Não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista do seu irmão, não desista do seu filho. Não desista da sua família. A sua maior prioridade é a sua família. Glória a Deus, Senhor Jesus, obrigado. Esse é meu filho. Esse é meu filho João. Você quer passar o vídeo? Passa o vídeo. Quero passar um vídeo para vocês, antes de orar por vocês. Quero mostrar um vídeo para vocês. O vídeo tem 2 minutos. Eu gravei esse vídeo em 2020, 2021, 2022. Porque eu pregava para adolescentes, para os rockers. Eu falava sobre decisões erradas pode levar vocês. Falava para os rockers, drogas, série de coisas. Aí foi o dia do meu batismo. Foi num encontro com Deus. Pastor Vlad já estava mais gordinho aí. Pastor Vlad, uma bênção na minha vida. Aí eu já estava na igreja, lá em Novo Hamburgo, que foi a minha igreja onde eu aprendi. Essa é minha filha, minha esposa, minha filha. Eu no carisma. Meu filho, pastor Sandro. Olha, eu criei aí, ó. Olha, eu fiquei vaidoso. Conheci pessoas erradas.
Fui roubado. Olha aí, vaidoso aí, ó. Casei. Aí, ó. Minha mãezinha. Olha aí, casado, ó, gente. Onde eu fui? Ó, lá, quando eu fui para BH em 2023, passar minha lua de mel, pastor André não estava lá. Olha eu lá em Orlando, gente, ó. Fui abençoado. Fui na Disney. Meu filho maravilhoso. E essa aqui é a minha prioridade. É a minha família. Essa é a minha prioridade. É a minha família. Gente, valorize a sua família. Posso ouvir um amém? Eu queria orar por vocês. Fiquem de pé, por favor. Agora que nós refletimos sobre tudo isso, eu quero fazer um apelo para o seu coração. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e sentindo um peso, percebendo que de fato não tem priorizado o que mais importa na sua vida. Talvez a correria da vida tenha feito você perder de vista o verdadeiro valor que é a sua família, seu casamento, os seus filhos. Talvez, como na história que a gente acabou de ouvir, a história do mar, né? O que antes te emocionava, o lar que você tanto amava, tenha perdido o encanto. E agora você não sabe como retomar esse primeiro amor, como mudar a sua realidade. Eu entendo que mudar de comportamento, rever hábitos antigos e focar no que é certo pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas aqui está uma verdade: você não precisa fazer isso sozinho. Se você sente que falhou, que não consegue ser o pai, não consegue ser a mãe, não consegue ser o cônjuge, o marido ou o filho que gostaria de ser, eu quero te dizer algo muito importante: Jesus pode transformar essa história. Ele é capaz de mudar o seu coração, de restaurar relacionamento quebrado, de curar feridas emocionais e te dar a força e sabedoria para viver em plenitude. Não importa o quanto você está afastado, o quanto você sente que é sua família, ou você está afastado dos seus propósitos, Jesus pode te dar um novo começo. Deixa Jesus entrar na sua vida de novo, deixa Ele entrar na sua vida, renova o seu coração. Com Cristo você não está apenas lutando com as suas próprias forças, mas Ele vai te guiar, Ele vai te fortalecer, te ajudar a ser o marido, a esposa, ou o pai, ou a mãe que você sempre quis ser. Jesus não só te perdoa, Ele te transforma, Ele te dá o poder de amar de forma verdadeira, honrar os seus compromissos, de colocar a sua família em primeiro lugar. Sabe, se você sente que sozinho não consegue, Jesus está te chamando hoje. Ele está pronto para restaurar o que foi quebrado, para te dar um novo começo, um novo coração, cheio de amor. Entregue a sua vida para Jesus verdadeiramente. Agora é o momento de você entregar a sua vida verdadeiramente, a sua família, valorizar a sua família. Pai amado, eu oro aqui nesse momento, Pai. Feche os seus olhos, sem constrangimento nenhum. Sem nenhum constrangimento, porque nós somos uma família nessa igreja. Se você hoje sente que precisa restaurar alguma área na sua vida, quer seja casamento, quer seja relacionamento, quer seja com filhos, quer seja sua fé, dê um passo de fé, levante a sua mão, venha aqui até a frente. Nós vamos orar por você. Nós pastores queremos orar pela sua vida, pela vida da sua família. É só vir. Feche os olhos, crie coragem, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Oh meu Pai.